Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um exame comum também de ser solicitado, mas muito pouco abordado, que é o exame de ressonância magnética das mastoides. O que a gente pode ver, quando a gente tem que pedir, o que tem diferente desse exame para o outro, o que a gente consegue ver a mais e como a gente vê, que é o mais importante. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo, sua curtida. Vamos lá? Então, a ressonância magnética das mastoides vai ser um exame feito totalmente dedicado a uma região muito específica do cérebro. Essa região que fica aqui, na região da mastoide, posterior ao pavilhão auricular externo. Então, a gente consegue ver estruturas do ouvido interno, a gente consegue ver os principais nervos que estão nessa região, que são principalmente os 7º e 8º pares cranianos, a gente consegue ver algumas coisas da mastoide e outras complicações locais que podem interferir de alguma forma com a função dessa região. E quais seriam as principais funções dessa região? Por que normalmente eu vou pedir um exame de mastoide e não vou pedir um exame de crânio? Porque eu quero ver essas estruturas que são muito pequenas. Então eu quero ver a cóclea, os condutos, os canais semicirculares, o vestíbulo, os 7º e 8º pares cranianos, como eu falei, as células da mastoide, eu posso querer ver o 5º par craniano, o trigêmeo. Então tem uma série de estruturas muito finas que vão fazer com que uma série de sintomas diferentes e eu preciso estudar muito bem aquela região. Então, quando que eu tenho que pensar mais ou menos nisso? Se eu tenho problemas de audição, uma surdez súbita, uma perda de acuidade auditiva, que pode ser progressiva muitas vezes para a gente procurar um schwannoma, uma surdez súbita para a gente procurar uma neurite, paralisia facial é de longe a indicação mais comum e é muito importante a gente pensar nisso, porque você que está solicitando o exame, se você pede uma ressonância magnética de crânio, se não tiver um radiologista lá na outra ponta que esteja acostumado a fazer esse tipo de exame, que tem um pouco mais de uma inclinação neurológica maior, ele vai fazer uma ressonância com cortes grossos e a gente não vai ver o nervo facial e você não vai ver a neurite. Então, paralisia facial, muito importante. Muitas causas de neuralgia do trigêmeo a gente também vê melhor no exame de mastoide porque a gente corta fino. E a gente vai ver isso tudo aqui nas sequências, como você vai identificar todas essas estruturas e em quais sequências são importantes de identificar. Então, essas são algumas das principais indicações que a gente vê. Malformações do ouvido interno, criança que nasce com surdez, será que ela tem o nervo coclear? Não tem. Será que eu consigo fazer um implante ou não? Porque se não tiver nervo, não tem implante. Será que existe alguma malformação? E aí a gente está falando já mais do campo pediátrico, da cóclea, do vestíbulo, do canal semicircular, que faz com que ela tenha uma alteração de audição. Eu vou conseguir tratar isso? Isso é outra pergunta que também pode estar presente nas indicações. E uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar de mastoide. Muitas vezes a gente não vai resolver o assunto só com ressonância. A gente vai precisar complementar com a tomografia de mastoide. Por quê? Porque a mastoide é uma estrutura óssea. Ela faz parte ali do osso temporal. Então, algumas coisas eu vejo melhor na ressonância, como os nervos. Mas toda a estrutura óssea eu vou ver melhor na TC. Então, tem doenças próprias da mastoide, com erosão óssea, com aumento da densidade óssea, que a gente não vai conseguir identificar na ressonância. E aí você vai ter uma ressonância normal com uma TC alterada. E se você não pediu a TC, você vai perder esse diagnóstico. Então, lembre-se sempre dessa complementariedade, dependendo da sua hipótese diagnóstica. Agora, se é para ver paralisia facial, se é para ver neuralgia do trigêmeo, se é para ver algum outro caso de neurite ou um schwannoma, eu acho que a gente vai resolver muito bem com a ressonância magnética, é isso que a gente vai ver nesses casos agora. Então, começando aqui, esse exame era um paciente que tinha perda auditiva, uma perda auditiva já há algum tempo. E aí ele veio como primeiro exame para investigação. Quando a gente faz, a gente sempre começa, de novo, todo exame de crânio, de mastoide, de qualquer área do cérebro, né, está dentro aqui da calota craniana, a gente vai começar com a sequência FLAIR, para a gente ter um panorama do que a gente está esperando lá dentro. Então, a gente está fazendo a sequência FLAIR desse caso aqui, e reparem como a gente já vê uma volumosa formação expansiva aqui no ângulo ponto cerebelar à esquerda. Então, essa é uma estrutura anatômica super importante da gente conhecer dentro do exame de mastoide, que é o ângulo ponto cerebelar. Onde é que está o ângulo ponto cerebelar? Ele fica localizado entre a ponte e o cerebelo.
Então, normalmente, ele não tem essa inclinação, porque a gente está vendo aqui uma compressão significativa, mas existem lesões muito próprias do ângulo ponto cerebelar, e dentre as 3 principais que eu vou citar aqui nesse vídeo, a gente vai falar do chivanoma, do meningioma e dos tumores epidermoides. Então, são lesões características dessa região. Uma outra quarta que a gente pode colocar aqui é o cistoaracnoide. Cada um tem sua característica e a gente vai ter sempre que pensar principalmente nesses 4 principais diagnósticos diferenciais quando a gente olhar alguma alteração ali no ângulo ponto cerebelar. Então, nesse caso, a gente está vendo uma volumosa formação expansiva, ocupando o ângulo ponto cerebelar à esquerda, mas o que tem de interessante nessa formação expansiva e que ajuda a determinar qual vai ser o diagnóstico diferencial aqui? Ele se insinua para o conduto auditivo interno à esquerda. Então, o que a gente está vendo aqui de marco anatômico? Essa sequência aqui é uma sequência cis, fiesta, balance, dependendo de de qual a marca da sua máquina, ela vai ser chamada de uma forma. Ela é uma sequência 3D, então ela é muito, muito fina, ela pode ser reformatada em outros planos e ela vai trazer muita informação da anatomia de toda a região do mastoide para a gente. Então, nessa sequência aqui, a gente vê o conduto auditivo interno, a gente vê a cóclea aqui na frente, aqui o giro basal da cóclea, e a gente vê o vestíbulo, essa parte mais gordinha, com a projeção dos canais semicirculares. Por que eu faço muito essa sequência no protocolo? Por que eu faço? Não, porque essa sequência faz parte do protocolo de mastoide. Porque ela permite que a gente veja de uma forma muito significativa onde tem líquido. Ela é um T2 muito pesado, então ela não é boa para a gente ver contraste de parênquima, como a gente vê aqui, ó, a região córtico subcortical não é bem identificada, ela não é para isso. Ela é como se fosse uma cisternografia que a gente fazia antigamente na tomografia, a gente já estava contraste dentro do crânio. Então, aqui a gente vê esse contraste do que é branco, que é líquido, do que é preto, que é parênquima, e que permite identificação de pequenas estruturas. Ah, e por que eu estou vendo a cóclea e os canais semicirculares? Porque eles estão cheios de endolinfa. E a endolinfa é líquido, então também vai brilhar no T2. Então isso é importante para o primeiro termo que a gente tem vem escrito no laudo, que é perviedade. Quando eu vejo que o canal semicircular brilha, que a cóclea brilha, eu digo que eles estão pérvios. Isso quer dizer que o osso em volta dele está normal? Não. E daí essa grande complementariedade entre a ressonância e a tomografia da mastoide. Então aqui vai a primeira dica desse vídeo de hoje. Olhar a ressonância. Não sei por onde você está começando a sua investigação, se é na tomografia ou se é na ressonância. Olhar a ressonância. Tem alteração de sinal na sequência cis 3D, fiesta 3D? Eu estou vendo que o canal semicircular não brilha como deveria, que ele está irregular, que ele é interrompido em algum momento? Eu tenho que complementar com tomografia, porque eu preciso ver o osso, as doenças ósseas que tem ali em volta dessa estrutura, a gente só vai ver com a tomografia. Então, eu percebo na ressonância uma alteração, eu deixo descritivo, eu vou falar que tem redução da perviedade e eu vou mandar complementar com tomografia computadorizada para aí sim conseguir fechar esse diagnóstico. Então, muito importante a gente olhar essas estruturas com calma na sequência T2 3D pesada. Aqui são os nervos, a gente vai ver melhor no próximo caso. E aqui eu queria mostrar essa volumosa massa que então ocupa o ângulo ponto cerebelar e que na verdade se insinua ao conduto auditivo interno. Se eu tenho uma entrada para o conduto auditivo interno, eu posso pensar que a lesão veio dali e cresceu e se expandiu preferencialmente no ângulo ponto cerebelar, que é onde tem mais espaço. Repara que a lesão tem um sinal muito parecido, mas ela tem um centro heterogêneo, ela brilha mais. Se ela brilha mais no centro, eu posso pensar que ela tem mais líquidos, pode ser já uma área de necrose ou degeneração cística. Então a gente está vendo aqui, em comparação do outro lado, e aí o da mastoide é bom porque a gente tem sempre como olhar um lado e outro, se a gente fica em dúvida se um lado é lesão, você sempre olha no outro. Óbvio que as alterações podem ser bilaterais, mas mais frequentemente elas são de um lado ou de outro, então você pode ter sempre um jeito de comparar e ter certeza que você está vendo a coisa certa. Quando a gente olha esse conduto auditivo interno aqui, a gente vê que esse aqui está muito alargado e está ocupado por essa massa. Então eu tenho alargamento do conduto auditivo interno por uma massa com sinal isointenso ou parênquima na sequência T2 pesada, e que ocupa o ângulo ponto cerebelar e que, além disso, determina uma importante compressão sobre as estruturas do tronco encefálico e cerebelo. Vocês acham que isso aqui tivesse um crescimento rápido, esse paciente estaria bem indo fazer exame comigo lá só porque teve uma alteração de audição? Não. Então,
Então, isso já sinaliza para a gente que é uma lesão de crescimento lento. E isso é extremamente importante no nosso pensamento de o que vai acontecer. E aí vamos dar aquelas dicas de que se essa lesão é uma lesão que vem de fora para dentro e comprime, ou se é uma lesão que está aqui e eu estou ajudando, empurrando todas as outras estruturas. E eu confirmo que ela é uma lesão extraaxial, por quê? Porque eu vou ver a rima licórica, a gente tem essa dica aqui também, lá no vídeo sobre meningioma, que também está aqui no canal. Então vocês vão ver, ó, que em volta da lesão, entre a lesão e entre o parênquima, eu tenho o líquor intermediando essa interface, ó, em volta de todo ele, mostrando que essa lesão é extraaxial. Então, é alguma estrutura que está fora do tronco cerebral, que está fora do cerebelo, que está crescendo e comprimindo e ocupando aquela região ali do ângulo ponto cerebelar. E aí, aqui vai a dica 2 desse vídeo. Sempre tem que fazer contraste na mastoide. Ah, poxa, mas o paciente não quer. Vai perder informação? Vai perder informação. Todo mundo tem que saber disso, né? O médico pode solicitar sem contraste, o que é ruim, porque às vezes o paciente até deixaria fazer, mas como já foi solicitado sem, a gente não gosta muito de trocar essa posição. Nos casos de neurite, então, é essencial ter contraste, e para avaliação de tumor, principalmente de um tumor volumoso, a gente também precisa do contraste para estudar melhor toda essa região e, como eu vou falar agora, fazer o diagnóstico diferencial. Quando a gente faz a sequência pós-contraste, e a gente vai fazer sequências pós-contraste finas, por quê? Tudo de 3 milímetros, fininha, sem intervalo entre elas. Então eu tenho um cortezinho fininho, um seguido do outro, para eu poder ter uma varredura bem grande ali daquela área mínima, né? Então a gente vê, ó, que a lesão tem uma ávida captação de contraste. Uma lesão extraaxial, eu já espero que ela vai ter captação de contraste. E, além disso, como é que vai ser a perfusão dessa lesão? Eu quero que você pense aí antes de eu falar. Se ela é extraaxial, ela é uma lesão sem barreira hematocefálica, então ela vai ter perfusão alta. Ela vai ter uma captação muito significativa. E isso aqui vai estar também falado lá no vídeo do meningioma. As lesões extraaxiais, por não terem barreira hematocefálica, elas vão ter uma perfusão elevada e isso não vai ser um marcador tumoral de gravidade ou não, como a gente usa nos gliomas, por exemplo. Então aqui a gente está vendo que a lesão tem uma captação muito significativa e aquela área central que eu via mais hiperintensa, eu estou vendo que não capta, então posso confirmar que é uma área de degeneração cística e necrótica, e eu estou vendo que realmente a lesão se insinua em todo o conduto auditivo interno e alarga o mesmo, né? E chegando lá no topinho aqui junto à cóclea e o canal semicircular. E o que eu não estou vendo aqui nessa área? Os 7º e 8º pares cranianos. Em algum momento eles estão totalmente distorcidos ali, comprimidos, ou são o foco de origem da doença. Então esse caso aqui, classicamente, é um chivanoma. Chivanoma pode ser do 7º ou do 8º, a gente acaba botando só chivanoma, neurinoma. Por imagem a gente não tem como diferenciar exatamente qual é a célula que está doente, mas acaba que a gente põe no laudo meio que de praxe como chivanoma. E é uma doença da bainha do nervo craniano, normalmente do 7º. Pode ser do 8º? Pode ser do 8º. Mas a gente consegue ver o 7º e o 8º aqui? Não. A gente não dá para saber onde que está, ainda mais no chivanoma desse tamanho. Quando é muito pequeno, a gente tenta achar. Muito grande desse jeito, fica bastante difícil, a gente não consegue. Qual é o principal diagnóstico diferencial que você vai ter que fazer aqui? Dentro daqueles 4 primeiros que eu falei, meningioma. O meningioma também é uma lesão extraaxial, também capta muito contraste. O cistoaracnoide é uma lesão com aspecto do líquor, então ele não vai ter captação de contraste, e o cisto epidermoide também não tem captação. A grande sequência para o cisto epidermoide, a gente vai ver, é a difusão. Então, quando a gente olha aqui, eu estou vendo uma volumosa formação expansiva, mas reparem, ela tem um ângulo agudo com a meninge. Eu não vejo em momento nenhum realce de meninge associada. Então, nessas lesões, e principalmente nas lesões maiores, é bom a gente ter o contraste para definir se aquilo ali não é um meningioma, se aquilo ali é um chivanoma. Por que eu preciso definir isso? Eu não vou ter que operar de qualquer jeito porque aquilo ali está fazendo compressão? Sim. O problema é que o chivanoma, ele não vai voltar de uma forma como o meningioma volta. O meningioma ele pode ir tapetando toda a base do crânio, a dura, o tentório, em direção ao forame magno, causar outras áreas de estenose por conta de acometimento dural contínuo. Uma coisa que a gente não vê nesses casos de chivanoma. Então é importante a gente injetar o contraste.
explicar ao seu paciente, muitas vezes ele não quer porque tem medo, porque tem algum receio, mas explicar essa importância principalmente para determinar o diagnóstico diferencial, como a gente vê aqui, ó, em momento nenhum a dura tem um realce associado, o ângulo da lesão é sempre agudo, não é aquele ângulo obtuso de continuidade, a gente não vê o sinal da cauda dural, então muito importante, ajuda a determinar que é Chivanoma. A segunda dica aqui, super importante para o Chivanoma, é que você vê um alargamento muito importante do conduto auditivo interno. Ah, mas o Chivanoma, o meningioma não pode ir lá para dentro do conduto auditivo interno e alargar também? Em geral, não. O meningioma, ele pode entrar no conduto auditivo interno, ele vai atapetar o conduto auditivo interno, ele vai desviar os nervos, mas a gente não vai ver essa expansão tão grande. Esse remodelamento do conduto auditivo interno ocorre porque provavelmente o foco inicial do tumor é ali, ele vai expandindo, remodelando, e aí ele vai saindo, e quando ele entra no ângulo ponto cerebelar, ele tem um espaço maior para crescer, e ele faz esse aspecto do sorvete, do cone de sorvete. Lá no Instagram, @neuropauta, a gente tem um caso parecido com esse, mostrando exatamente a casquinha do sorvete aqui nessa região e a bola do sorvete aqui ocupando todo o ângulo ponto cerebelar. Então, um achado bem característico de Chivanoma. Eles podem ser císticos, principalmente quando eles são grandes, assim, císticos / necróticos, né? Principalmente quando eles são grandes. E quando eles são menores, eles vão ser mais homogêneos, com aquele realce bem ávido, bem importante pelo meio de contraste. Então, esse era o primeiro caso que eu queria falar com vocês, de lesão de par craniano, que a gente tem que avaliar, que é a importância do contraste e do diagnóstico diferencial que a gente faz dos tumores dessa região aqui. E esse aqui é o segundo caso que eu queria falar com vocês, sobre as neurites. O que a gente vai fazer se tiver uma neurite? Tem que injetar contraste. Então, dica número 3. Não adianta fazer ressonância magnética de mastoide para ver neurite, se não for injetar contraste. Ah, mas eu tô com paralisia facial, não quero injetar contraste. Então não adianta. Ou a gente vai procurar ver se existe alguma coisa crescendo ali que possa ter levado a uma disfunção do nervo por compressão. Mas se o processo é agudo, em geral não deve ser isso. Deve ser alguma coisa que aconteceu relacionada ao processo infeccioso, que é o mais comum que a gente vê. E aí a gente tem que procurar por neurite. E neurite a gente só vê no T1 pós-contraste. Não tem jeito, não vamos fazer mágica, não vai ter sinal alterado o suficiente no que a gente identifique no T2, no STIR, no Fiesta muito menos, que é uma sequência com um sinal muito pesado, a gente não tem esse brilho, essa alteração de brilho no nervo, um espessamento de nervo, nada muito significativo que leve isso nesses quadros de neurite súbita. Então, paralisia de par craniano, né, de paralisia facial, do 7º par craniano. Alterações do trigêmeo. E onde é que está o trigêmeo? O trigêmeo está aqui, ó. Normalmente a gente pega o trigêmeo nessa sequência Fiesta ou nessa sequência CIS. Então ele está saindo aqui do tronco cerebral, ele está fazendo a porção cisternal, como a gente fala, e aqui ele está entrando, ó, no cavum de Meckel, que é essa estrutura ovalada, brilhante, porque ela é revestida de dura e cheia de líquor, onde ele se ramifica, onde está o gânglio. E ele vai se ramificar nos 3 principais ramos, para a gente lembrar sempre oftálmico, maxilar e mandibular. E aí cada um vai ter a sua saída específica por forames de base de crânio específicos e vai determinar essa inervação da face. Então a gente está vendo aqui o trigêmeo compacto, entrando no cavum de Meckel, e quando a gente olha o cavum de Meckel, a gente vê que ele é uma estrutura alongada, cheio de pontinhos aqui dentro, que são as raízes do trigêmeo já divididas. Não dá para a gente determinar dentro do cavum de Meckel qual é cada foco, né? Mas a gente aproveita essa sequência também muitas vezes para olhar, principalmente quando é uma queixa de trigêmeo, o seio cavernoso, que é um lugar que a gente tem sempre que olhar também, porque é uma fonte de lesão, é uma região anatômica onde tem muito pequeno, onde tem uma concentração muito grande de estruturas nobres, principalmente relacionadas à motilidade ocular. Então, aqui no canal também tem uma aula de diplopia, que você vai entender um pouco melhor essa anatomia do seio cavernoso, qual a importância de a gente fazer exames direcionados para aquela região, como você olha, qual sequência você olha, para poder entender o que está acontecendo ali naquela região, nessa aqui. Mas aqui na Fiesta a gente já consegue ter uma ideia, né, de que isso aqui, o cavum de Meckel, essas estruturas daqui, o ramo oftálmico vai se dirigir aqui para a parede lateral do seio cavernoso e vai seguir para a órbita. Muito bem. O nosso interesse aqui nesse exame vai ser os 7º e 8º pares cranianos. A gente aqui mais uma vez vê, como eu falei já, o sinal da cóclea, né, anterior do vestíbulo e dos canais semicirculares aqui posteriormente. Uma coisa que eu não falei que é importante é a gente olhar
sinal hiperintenso aqui nas células da mastoide. A mastoide ela é cheia de ar, então ela tem que ser preta. Se eu ver alguma coisa brilhando, principalmente nas sequências T2, eu sei que é líquido na mastoide, eu posso sugerir presença de líquido, se tiver realce associada, eu posso sugerir um processo de mastoidite, que muitas vezes tem que ter uma intervenção cirúrgica associada, isso é importante, uma informação bastante importante, principalmente para os otorrinos com essa suspeita. Então aqui a gente está vendo dos dois lados, os 7º e 8º pares cranianos, e essa sequência aqui ela é legal porque como ela é uma sequência 3D, a gente consegue reformatar em todos os planos. Então aqui eu já estou vendo ela no plano sagital, a gente vai chegar lá onde é o conduto auditivo, ó, reparem que o conduto está aqui, e quando a gente olha no plano sagital, a gente vê que tem 4 bolinhas, uma, 2 e 2 aqui. Então, quem são essas bolinhas, né? Por que eu tenho que olhar no plano axial e a gente não tem noção de o que está acontecendo? Eu vejo um nervo na frente e um atrás, todo mundo indo para o mesmo lugar. Mas no plano sagital a gente vê 4 bolinhas. Quem são essas 4 bolinhas? Então tem uma regra que eu uso, que é o 7 up, o 7 em cima e o cock down, o coclear embaixo. Então, anterior, né? Aqui, ó, repara que é a face e aqui é o cerebelo. Então, 7 up, 7, uma parte do 8. Lembra que o 8 ele é o vestíbulo coclear. Então, esse aqui é a parte do coclear, o 8. E os 2 atrás são os vestibulares, superior e inferior. Muitas vezes a gente negligencia um pouco os vestibulares e acaba não valorizando as síndromes vestibulares, que eles podem dar a neurite do vestibular, a enxaqueca do vestibular, né, dando aquela tonteira, enfim. A gente quase não olha muito para eles no exame. Um que importa muito é sempre o facial, por conta dos quadros de paralisia facial, e o coclear, nos quadros, como eu falei, das crianças que têm surdez congênita. Então a gente faz o exame no bebezinho para ver se ele tem esse nervo, porque se ele tiver, existe uma chance do implante dar certo. Se ele não tiver, ele não tem como levar essa mensagem, né, até a cóclea, então não vai funcionar o input lá que eles colocam na cóclea de volta para o sistema nervoso central. Então é comum esse exame para crianças que nascem com surdez, para ver se tem como fazer esse tipo de tratamento dependendo da indicação, e a gente olha isso muito bem no plano sagital. No plano axial você não vai conseguir, você pode se perder um pouco, é melhor olhar sempre no sagital. E aqui a gente está indo, ó, em direção à cóclea, a gente vê que esse aqui pequenininho de baixo, ele vai lá, ó, entrou aqui na cóclea, no giro basal da cóclea. Muitas vezes o chivanoma é intracoclear. Aquele chivanoma grande que a gente acabou de ver não aparece daquela forma, ele vai aparecer lá dentro da cóclea. Então, mais uma vez, eu vou falar aqui de novo, é super importante a gente injetar contraste, porque o chivanoma que está lá na cóclea, a gente só vai ver quando realça, porque vai realçar, vai ter aquele foco de realce lá dentro da cóclea, exatamente aqui nessa região, onde o 8º par entra na cóclea. Então, bastante interessante da gente fazer o contraste nesses casos. Aqui o 7º par a gente começa a perder ele, porque fica tudo muito preto, e a gente para de ter essa interface entre o líquido, né, as alterações de sinal que nos permitem ter esse mapeamento anatômico mais significativo. Então aqui a gente está vendo os canais semicirculares, importante acompanhar sempre todo o trajeto deles para ver se não tem uma interrupção em algum deles, e essa interrupção pode estar relacionada a uma decência de canal, e mais uma vez vai estar escrito no laudo, redução da perviedade, complementar com tomografia, podendo representar a área de decência de canal semicircular, algum específico, que tem uma alteração de redução. Então voltando lá para o nosso plano axial, esse é um paciente que veio com um quadro de paralisia facial bilateral. A gente está vendo, a gente consegue ver alguma coisa aqui? Não. Então a gente não consegue. O FESTA, o CIS não vai trazer essa informação. Quando que eu vou conseguir ver? Quando a gente injeta o contraste. Então quando eu faço o coronal pós-contraste, normalmente o coronal a gente pode fazer um coronal com supressão de gordura para facilitar essa identificação do contraste. A gente vai ver aqui, ó, uma captação de todo o nervo facial bilateral. Então, aqui é a marca da neurite, é a marca da doença, é o carimbo na ressonância que a gente tem certeza que aquele nervo está inflamado, que a gente tem certeza que aquilo ali está relacionado ao quadro de paralisia facial do paciente. Se não fizer contraste, como vocês viram, não vai ver a doença. Extremamente importante esse ponto. Então, a gente faz um coronal e a gente faz um axial fininho também. E aqui vai uma dica prática número 1 aqui. O axial a gente vê também.
mas é mais difícil. Muitas vezes a gente vai ver melhor no coronal. Então, às vezes, você está fazendo um exame de crânio e aí você tem uma alteração de mastóide que você quer complementar, mas não está com tempo, não tem como fazer um estudo todo de sequência fina, o paciente está mexendo, tolera pouco o exame, enfim, você quer tentar ajudar ali no que dá. Se tiver que escolher entre o axial e o coronal, escolha o coronal fino, pós-contraste. A gente tem uma tendência de conseguir ver melhor a lesão. No axial, às vezes, a gente não consegue pegar todo o nervo no mesmo trajeto, então você pode picotar aquele nervo, você não vai ter certeza se há um realce, como a gente vê no coronal. O coronal bem alinhado, ele tem que pegar o nervo inteiro num plano só, e aí a gente tem certeza de que você tem a neurite, você tem certeza de que você está tendo a captação. Então, se tiver que escolher um, escolha o coronal. No protocolo habitual, a gente faz os dois, mas reparem que o coronal fica mais fácil da gente ver, né? O exame de mastóide ele tem que ser sempre muito bem alinhado, as mastóides têm que estar no mesmo plano. A gente vê aqui, ó, o vestíbulo, a gente vê aqui o vestíbulo e vê o nodo do nervo facial aberto bilateralmente. Eu tenho certeza que esse exame está bem feito. Isso é bastante importante, principalmente nas sequências que não são 3D, porque a gente não consegue mexer no posicionamento delas, né? Então, essa dica é super importante. Se você quer ver processo inflamatório, tem que injetar o contraste. Se você quer ver tumor pequeno, tem que injetar o contraste. Então, assim, vocês vão ver artigos dizendo que a sequência FAST-CIS, ela já é suficiente para ver o espessamento do nervo, eu concordo. Em pequenos tivanomas, por exemplo, intracanaliculares, né, lá dentro do conduto aditivo interno, a gente consegue ver uma areazinha de espessamento, mas quando você injeta fica mais claro. E quando você injeta, a gente tem mais certeza de que aquilo ali é real, de que aquilo ali não é uma sobreposição de imagem. Então, assim, sempre que puder, injete, explica ao paciente que é importante. Tanto quem está solicitando quanto quem está fazendo. É super importante a gente ter essa parceria e conseguir mostrar a importância do contraste nesse exame, assim como é importante injetar contraste lá no exame de hipófise, que também está no nosso vídeo aqui. Então, esses foram os dois principais casos que eu queria mostrar para vocês, de tumor e de neurite, que são uma das duas principais causas de solicitação de exame dos exames de mastoide. Ficaram 4 dicas muito legais, quais são os principais tipos de tumor que a gente encontra no ângulo ponto cerebelar, nunca deixar de injetar contraste para ver neurite, o que você pode ver na sequência CIS e FAST 3D e quais das sequências pós-contraste é melhor para você ver e por quê. E se você gostou, deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo com um amigo, deixe seu comentário como é que tem sido a sua experiência com os exames de mastoide que você recebe. Me conta aqui, estou te esperando. Um abraço e até a próxima.